Nós vamos dar sequência à nossa série A Supremacia de Cristo, exposição da carta de Colossenses, e a gente entrou no capítulo 3 essa noite. Capítulo 3, versículos 1 ao 4. Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovaram mais uma manhã. Obrigado porque podemos estar aqui reunidos com a Tua igreja. Fala o nosso coração mais uma vez essa noite, Pai. Ansiamos por mais de Ti, as nossas expectativas estão em Ti, Deus. Cremos que o Senhor é fiel e que a Tua palavra é viva. Então fala ao nosso coração, Pai. Queremos nos tornar mais parecidos contigo. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entramos no capítulo 3, a carta está chegando já na sua reta final, estamos expondo ao longo de alguns domingos já. E pela graça de Deus, aí vamos mais pelo menos talvez um mês expondo a carta de Colossenses. E é muito bom falar sobre Cristo. Quando falamos sobre o Evangelho, eu estava lendo um autor, e a gente fala muito sobre o Evangelho, a mensagem do Evangelho, de que Cristo veio ao mundo salvar pecadores, que não poderiam salvar a si mesmos. E ele falava que o Evangelho ele é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. E é muito bom saber que nós morremos com Cristo, nós somos vivificados em Cristo, nós somos ressurretos em Cristo e seremos glorificados naquele grande dia do novo céu, nova terra, em Cristo novamente. Toda a nossa vida subsiste em Jesus Cristo. Por causa dele nós temos esperança, por causa dele nós perseveramos, por causa dele nós somos edificados, por causa dele nós somos salvos. E glória a Deus por isso. E nós vamos seguir expondo essa carta aqui hoje, nesses versículos de 1 ao 4, onde Paulo ele encerra aquele período final do capítulo 2, e ele fala, portanto, ou seja, diante de todas essas coisas, busquem as coisas que são do alto, pensem nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra, porque Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Busquem viver conforme Cristo Jesus. Imagine, irmãos, o dilema que Paulo trata aqui, que é o que nós vamos lidar essa noite. Imagina você, como um bom cidadão brasileiro, mas talvez você é aquele que tem o sonho americano. A minha tia, ela foi para lá nos anos 2000, junto com aquela leva de gente que foi para os Estados Unidos, buscar o sonho americano, uma vida melhor, uma qualidade de vida, estudo para os filhos, enfim, E ela falou, que voltaria, depois de ganhar talvez uns pila ali, e está lá há 25 anos, A realidade é que ela foi e nunca mais conseguiu voltar. E talvez você é aquele que pensa, como deve ser bom, nos Estados Unidos. Como deve ser bom morar lá, E daí você pega e ganha a cidadania. Você ganha ali a sua cidadania e você se torna um cidadão americano. Você agora pertence a uma nova nação. Você abriu mão, talvez, da sua nacionalidade brasileira e você tem agora direitos. Você tem agora todos os direitos possíveis que um americano tem. E esse dilema é que você ainda precisa continuar morando aqui. Porque os Estados Unidos decidiu atacar o Irã e daí você não consegue viajar para lá agora. E daí você lutou e orou, Deus me dá essa cidadania. E agora veio a guerra e você não pode viajar e você precisa continuar morando no Brasil sendo um cidadão americano. Antes você não podia ir, agora você pode. Mas um empecilho te faz permanecer aqui. E você pertence àquele lugar e continua vivendo em outro. Isso é muito semelhante ao dilema cristão. Nós fomos ressuscitados com Cristo. A nossa vida, ela agora é no céu. Nós somos cidadãos de uma nova pátria.
A nossa identidade agora é de um cristão que não faz parte mais desse mundo. Mas ainda vivemos aqui. Ainda acordamos, ainda trabalhamos, enfrentamos pressões, tentações em um mundo que pensa diferente de nós. Em um mundo que segue um fluxo diferente, conforme falamos no domingo passado e no retrasado, um mundo que tem um sistema diferente. Ele pensa diferente, ele vive diferente. E vivemos aqui ainda, mas pertencemos a uma pátria celestial. Como lidar, irmãos, com esse dilema? O perigo não é viver na terra, é pensar que a gente pertence a ela. O perigo não é viver nessa presente época. É lógico, tem várias tentações, irmãos, várias coisas do mundo brilham aos nossos olhos. A gente sofre pressão como qualquer outro. E ainda mais como cristãos, existe uma luta contra a nossa carne. As coisas do mundo brilham aos nossos olhos. E o mundo, ele se torna um perigo a gente pensar que a gente vai viver aqui para sempre. Como se essa vida a gente conseguisse sustentar. Às vezes a gente vai envelhecendo um pouquinho, começa a dar aquele medinho, né? Estou ficando um pouquinho velho. Vai vindo a barbinha branca, as rugas vão vindo, né? Essas aí vieram lá desde os 20, né? Mas tu vai ficando velho e tu pensa, né? A vida está avançando. E isso traz, às vezes, um pouco de desconforto em nós, porque a gente insiste, muitas vezes, nos apegar a esta vida, naturalmente, irmãos. O problema não é passar por essa terra, porque todos nós vamos passar. O problema é achar que ela é o fim, de que tudo que se trata sobre a nossa vida está aqui e agora. Paulo fala na carta aos Coríntios que aquele que tem a esperança somente nesta terra é o mais miserável dos homens. A nossa esperança está para além daqui. Paulo escreve aos Colossenses exatamente para tratar desse dilema. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, temos nova vida nele, então busquem as coisas que são do alto. A sua vida está escondida em Deus, então não vivam como se dependessem da aprovação dos homens. Se a glória para nós está garantida nos novos céus e nova terra, então não negociem a vida do presente por aplausos, por reconhecimento, sabe, por visibilidade momentânea nos dias de hoje. Paulo começa tratando no versículo 1 sobre essa nova realidade dos que foram ressuscitados com Cristo. Ele fala, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Portanto, irmãos, ele traz esse argumento de que ele não está iniciando um novo assunto. Diante de tudo que foi afirmado anteriormente, que nós viemos expondo ao longo do capítulo 1 e 2, que isso aqui é uma carta, né? Então era lido de uma vez só para aquela igreja local que se situava em Colossos. Diante de tudo isso, nós chegamos a uma conclusão. Portanto, se vocês morreram com Cristo, portanto, se vocês foram sepultados por meio do batismo, portanto, se vocês foram vivificados nele, se ele é Senhor e Salvador das suas vidas, chegamos a essa conclusão. Vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então busquem as coisas lá do alto. Essa expressão, ressuscitados com Cristo, ela significa que a nossa posição mudou. Como falamos no domingo passado, nós vivemos de uma forma diferente, não mais sobre o não e o sim, o que posso ou não posso fazer. Existe uma liberdade em Cristo. Por quê? Porque nós morremos com Ele. Porque nós não temos mais a nossa antiga vida. Então Paulo aqui ele fala, se vocês ressuscitaram, mas não é um se, talvez. Ele está dizendo, vocês ressuscitaram com Cristo. Ele está questionando eles, vocês ressuscitaram? E é óbvio que sim, ele está dedicando essa carta aqui a irmãos cristãos. Se vocês ressuscitaram, então busquem as coisas do alto. Ou seja, vocês não pertencem mais ao regime antigo do mundo. Vocês não pertencem mais àquele sistema que busca reconhecimento, que busca status ou que busca vanglória nessa terra. Vocês não pertencem mais ou não vivem mais sobre o domínio antigo do pecado. Sobre aquele domínio que nos escravizava. Que vivíamos uma vida de pecado deliberadamente. Sem nenhum peso na consciência sequer, porque não conhecíamos a Cristo, porque não tínhamos sido iluminados no nosso entendimento.
Não sabíamos que o nosso pecado era inimizade com Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas se vocês ressuscitaram, você não é definido mais por o que te cerca. Não é o contexto da política, não é o contexto econômico, não é o contexto social, filosófico. Nada que está ao nosso redor define quem somos, senão a nossa nova pátria. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, se nós ressuscitamos com Cristo, se nós nascemos de novo, se nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, nada nesse mundo dita quem somos, ou o que fazemos, ou como devemos nos vestir, andar, viver, senão a nossa pátria celestial, senão o que agrada os céus, senão a própria Escritura, como ela diz que devemos viver ou não, como ela diz que devemos nos comportar ou não, falar ou não, tocar ou não, fazer ou não. Como falamos no domingo passado também, não um conjunto de regras, baseado talvez em ensinos humanos. Porque o meu pastor lá em 1998, ele me falou uma coisa que até hoje eu... Mas se não é segundo Cristo, se não é segundo a Escritura, talvez até o seu pastor, talvez na melhor das boas intenções, ou talvez não, ele talvez esteja errado. Se não é segundo o que a nossa pátria eterna diz que nós devemos fazer ou viver, talvez esteja errado. E ele diz que baseado nessa realidade, nesse fundamento de que nós ressuscitamos, busquem as coisas que são do alto. E isso é interessante, irmãos, esse imperativo. Não é buscar as coisas que são do alto para ser ressuscitado com Cristo, é se vocês foram ressuscitados. Busquem as coisas que são do alto. Nós não buscamos, como falamos ao longo de vários domingos, buscamos a Deus para sermos aceitos, para sermos amados. Maldita cultura do desempenho, irmãos. A gente quer tirar nota 10 para ser amado por Deus, mas a gente foi amado com aquele nosso 0 bem redondinho. A gente é amado não pelo aquilo que a gente faz, e aqui ele fala: busquem, porque vocês já foram ressuscitados com Cristo Jesus. E por que buscar as coisas que são do alto? Por que buscar as coisas que são do reino de Deus? Ele fala porque é onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar as coisas que são do alto é viver uma vida segundo Cristo. Viver uma vida enraizada em quem Cristo é. É questionar a nós mesmos o que governa as nossas ambições. Sabe, o que governa a nossa mente? Sobre o que se tratam os nossos pensamentos? Teve um irmão que estava trazendo uma palavra para nós na segunda lá na empresa, e ele falou que baseado num estudo, de sei lá de onde que era, que mais de 50% do nosso tempo nós estamos pensando sobre dinheiro, ou sobre se ele vai fazer falta, ou se nós vamos ter, ou o que vamos comprar, ou que talvez que sonho vamos realizar. Tudo é o que ele pode proporcionar ou o que ele não vai proporcionar. 50% eu pensei, ou esse cara está viajando muito, ou realmente a Bíblia lida com essa ganância do nosso coração como um senhor mesmo. Como ela diz que nosso coração não pode ficar dividido entre dois senhores. E é impressionante como muitas coisas governam os nossos pensamentos. E o que Paulo está dizendo é que se nós ressuscitamos com Cristo, busquem as coisas que são do alto. O que governa as nossas ambições? Quais são as nossas ambições? O que é talvez aquilo que, se você perdesse, a sua vida talvez não seria mais a mesma. Os nossos supostos ídolos. O que talvez, se acontecesse amanhã, te incomodaria muito. Talvez venham várias coisas na nossa mente. Mas talvez Cristo, nosso relacionamento com Deus, seja secundário, terceiro, quarto da nossa lista. Se Cristo está no trono da nossa vida, automaticamente os nossos amores são reorganizados. A nossa ambição talvez maior se torne ser parecido com Ele. O nosso dia a dia, as nossas ações vão ser pautadas em o que obedece, será a Deus ou não, o que agrada a Deus. Será que essa minha atitude agrada a Deus? Será que a forma como eu lido com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, será que eles têm uma exemplificação do inferno ou do céu lá no trabalho?
Infelizmente, às vezes, irmãos, nós falhamos, de fato. Isso aqui não é ele não está oprimindo esses irmãos a uma vida perfeita, nós pecamos. Como cristão nós pecamos, nós somos falhos, limitados, e é isso que nos leva a Cristo a saber que somos totalmente dependentes. Mas se fomos ressuscitados, busquemos uma vida de acordo. Precisamos perguntar com honestidade o que tem mudado as nossas buscas, o que ocupa os nossos pensamentos quando ninguém está, olhando, ninguém tem acesso ali naquela caixinha preta que é a nossa mente. Muitos, dão aquele exemplo, já pensou se nós pegássemos um pendrive com o nosso pensamento e colocasse aqui no telão? Irmãos, é óbvio que seria pavoroso, porque pensamos muitas vezes coisas que são completamente terríveis. Buscar as coisas que são do alto é almejar aquilo que agrada a Deus, almejar aquilo que é segundo Cristo, tanto no nosso pensamento quanto no nosso coração, ao ponto que desemboque nas nossas ações. Não é abandonar as coisas que são dessa terra. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos ir naquela festa da família do domingo, nós precisamos viver uma vida, porque fomos inseridos aqui. Mas é trabalhar e não idolatrar o sucesso. Isso é buscar as coisas que são do alto. É servir, mas não buscar reconhecimento. É prosperar muitas vezes, mas não adorar a segurança material. Sabe, é aquele 10 pila que tu tem no banco. E tu pensa, não, beleza, tá meio ruim, mas tem aquele 10 conto ali, né? Sabe, a segurança muitas vezes nossa, irmãos, eu digo por mim e por nós aqui. Muitas vezes a nossa segurança está naquilo que a gente tem. Está no dinheiro, sabe? Pode desembocar uma crise aí, mas eu sempre estou ali com aquele pezinho de meia, aquela reservinha. Irmãos, a nossa segurança está em Deus. Buscar as coisas que são do alto Senhor, por mais que tu me dê riquezas, por mais que eu prospere por meio do meu trabalho, da minha profissão, não me deixe viver apegado à ganância e segurança do dinheiro. Eu sei que se o Senhor me tocar e vem uma doença aqui, eu sei que esse dinheiro vai embora como um vento. A minha segurança não pode e não deve, irmãos, estar no material, e sim naquele que provém não só o recurso, mas também a saúde que faz nós levantar toda segunda para trabalhar. A gente sabe que Deus é quem governa as nossas vidas, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a própria capacidade intelectual para exercermos as nossas funções ao longo do dia. Sabemos que se não fosse Ele, irmãos, apenas um toque na nossa mente, nós cairíamos débeis. E Paulo segue esse raciocínio dizendo que busquem as coisas que são do alto, ao ponto de que possamos ter uma mentalidade diferente. Ele fala no versículo 2 e 3, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mais uma vez aqui ele nos lembra que nós morremos, ao longo dessa carta inteira, ele lembra que a gente morreu e ressuscitou com Cristo. Não temos mais a nossa vida, é uma nova vida em Cristo. Ele fala, portanto, pensem nas coisas lá do alto. Ele começa com o busquem e depois ele aprofunda essa exortação dizendo, pensem. E esse verbo aqui, irmãos, ele não é apenas pensar, algo que eu penso de vez em quando. Como seria legal, final do ano a gente passear, ir para aquele lugar. De vez em quando eu penso nisso. De vez em quando eu penso em ter mais um filho, de vez em quando Ele está falando não apenas coisas que vêm e vão na nossa mente. Ele está falando aqui sobre uma mentalidade que nos governa. Sabe aquele tipo de mentalidade que dita os nossos dias? Um exemplo assim que não chega próximo disso, mas é tu olhar para o Cristiano Ronaldo. Esse é um baita exemplo, Quem não gosta do Cristiano Ronaldo? Tá maluco? O Cristiano Ronaldo não dá para dizer que ele não tem uma mentalidade esportiva, uma mentalidade de desempenho. O cara, tudo que ele faz é voltado para o objetivo que ele tem.
Ele traçou alguns objetivos na vida e ele leva uma vida, um estilo de vida, tudo. Ele não viaja sem que tenha academia, sem que ele faça o treino. Ele chega em casa do treino, ele treina de novo, ele tem uma mentalidade de vencedor. O cara, ele é psicopata. Mas é inevitável a gente dizer que, de fato, a mentalidade dele implica nos seus dias. Dita a forma como ele vive, a sua rotina, o seu estilo de vida, como ele come, e assim por diante. O que Paulo está dizendo aqui é algo parecido com isso, mas um pouco mais profundo. Aqueles que buscam as coisas do alto, eles pensam nas coisas que são de lá, porque ressuscitaram com Cristo. Eles têm uma mentalidade que os governa. É viver nessa terra, mas como quem é de lá. É ter essa mente. É chegar na segunda-feira, já tomar uma alfinetada, e tu não responde como todo mundo responderia, porque tu tem uma mentalidade que te governa. E você pensa, eu não sou dessa terra, né? Talvez a tua mentalidade antiga te fazia responder à altura. Tu pegava, ou talvez alguns acham, né, que ignorar seria a melhor ferramenta. Outros pensam que talvez responder no mesmo tom de voz seria a melhor ferramenta. Outros pensam que talvez demitir aquela pessoa, se tu tem algum tipo de autoridade, né, seria o melhor que tu poderia fazer. Mas nós respondemos de forma diferente. Nós fazemos ainda mais que isso, porque a mentalidade do céu nos governa a tal ponto que nós perdoamos aquela pessoa mesmo sem ela merecer. Talvez ela não veio te pedir desculpa, mas você, movido pelo amor de Deus que já nos perdoou em todos os nossos delitos e pecados, nós perdoamos assim como Ele tem nos perdoado. Essa é uma mentalidade que molda as nossas atitudes, que molda as nossas ações. Não é apenas informação, irmãos. Não é apenas, algo cognitivo. Eu escuto falar como um cristão deve andar, muito legal esse discurso. Muito legal esse estilo de vida. Eu acredito demais nisso, um crente tem que ser assim mesmo. Mas chega na segunda-feira, cadê, né? Cadê aquele cristão que a gente acha bonito? Pô, isso é fantástico. É brilhante viver assim. Mas deixa, né, para aquele irmão, para o fulano ali, que ele é mais fanático. Não, é uma mentalidade que deve nos governar, irmãos. Porque nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Ele acrescenta um contraste, né? Pensem nas coisas que são do alto. E ele fala, não nas que são aqui da terra. Isso não significa abandonar as nossas responsabilidades terrenas. Significa não permitir que a terra determine o valor supremo da nossa vida. Ou seja, o problema não são as coisas que nós temos ou que vivemos, ou o nosso trabalho, a nossa profissão, ou o plano de carreira que a gente tem. O problema é quando elas se tornam o centro gravitacional ali do nosso ser. Tudo rodeia aquilo ali. Tudo é em torno daquilo. Tu olha às vezes para o centro da tua vida e talvez quem que esteja lá? Talvez é a tua profissão. É aquela carreira profissional que você sempre sonhou. Eu sempre, desde novinho, eu pensei, eu vou ser um neurocirurgião brilhante. Eu vou ser médico, eu vim daquela família pobre e eu penso, esse é o sucesso. É onde eu quero chegar, eu quero provar para esse mundo que eu venci. E tudo na sua vida redunda ao redor daquilo ali está no centro, do seu coração. É tudo que você almeja, sonha, você viveu por aquilo. Esse é o problema da mentalidade terrena, das coisas que tomam o nosso coração. É errado, irmão, ser médico, ser um neurocirurgião brilhante? É óbvio que não. Glória a Deus pela vida das pessoas que exercem tal profissão. O problema é isso se tornar o centro do nosso coração ao ponto de mudar as nossas ambições, o nosso estilo de vida, a nossa própria mentalidade. Talvez não seja a profissão, mas sejam, às vezes, você mesmo. Tudo se gira em torno do seu próprio ego e satisfação. A sua mulher é para te servir, o seu trabalho é para te servir, o seu dinheiro é para te servir. Você quer se sentir bem. Eu vivo para me sentir bem, satisfeito. Tudo é sobre mim.
As minhas amizades, elas têm que me fazer bem também. Se me incomodou também, eu já mando embora também. Já não me serve mais. É observar, irmãos, o que talvez tenha tomado o eixo do nosso coração. Pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, Paulo fala no versículo 3. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, então a nossa identidade, irmãos, ela não depende do reconhecimento público. A nossa segurança, ela não depende da estabilidade econômica. A sua paz não depende das circunstâncias favoráveis. Nós estamos escondidos em Deus, Paulo diz aqui. Pense nas coisas que são do alto e não da terra. Vocês estão escondidos em Deus, seguros, guardados. Não é as coisas que vemos ou as circunstâncias que moldam a nossa vida. Não é o dia de amanhã, do que vai acontecer ou não, da economia brasileira, mundial, seja o que for, que vai afetar ou não o dia de amanhã. Está seguro nas mãos de Deus. Aqueles que estão escondidos em Deus são guardados por Ele. Não precisam dedicar suas mentes buscando as coisas que são daqui, porque eles nem daqui são. Eles são de uma outra pátria, eles são de uma outra terra. Quanto mais, porque vamos nos preocupar com as coisas que são daqui, se vamos perder ou ganhar ou não ter no dia de amanhã. Ele está nos guardando pela sua poderosa mão. Precisamos nos perguntar algo diante disso, irmãos. Se a nossa vida está escondida em Cristo, será que temos vivido a nossa vida tendo isso em mente? É natural, é bem provável que nos esquecemos constantemente dessas verdades. Por isso precisamos ser lembrados pela palavra de Deus, pela exposição do Evangelho, pela leitura das Escrituras, que não somos daqui. Por isso precisamos ser lembrados que precisamos buscar e pensar nas coisas que são do alto. Será que nós não temos vivido mais como alguém que precisa provar a sua existência o tempo inteiro? Precisa provar o seu valor diante desse mundo? Sendo que nós já estamos escondidos em Deus, já somos amados, aceitos, fomos sepultados com Ele, seremos ressuscitados naquele grande dia, novos céus e nova terra. Nós já temos tudo que precisamos. Porque queremos ainda provar nossa aceitação, nosso valor diante do mundo constantemente. Irmãos, se nós já ressuscitamos com Cristo Jesus, se nós já somos encontrados e escondidos nele, nós não precisamos ganhar todas as discussões que nós temos no nosso dia a dia. Você tem que parar de lutar, pensar mais nas coisas que são do alto e menos na terra, para que você não seja movido por esse sentimento. Diante de toda discussão, eu preciso vencer, eu preciso provar quem eu sou, eu preciso provar o meu valor, mostrar que, aqui comigo é diferente. Aqui, como diz um amigo meu, aqui é pressão total. Sabe, a gente precisa nos atentar para isso. Há uma diferença profunda, irmãos, entre viver para ser visto e viver porque já fomos vistos por Deus. Existe um contraste grande nessa mentalidade, que muda sim a nossa maneira de viver. Talvez, eu arrisco dizer que o maior problema, irmãos, da igreja moderna não seja os pecados escandalosos. Talvez seja a mentalidade terrena. Talvez seja pensar como o mundo, medir sucesso como o mundo, sonhar como o mundo, temer como o mundo. E Paulo aqui, ele não está pedindo que a gente abandone o mundo. Então beleza, eu entendi tudo. Estou comprando um bunker lá no Mato Grosso, no meio do nada, e vou me viver lá isolado do mundo.
Parei de em todas as confraternizações da família, amigo, não tenho mais amigo, pronto. Agora eu, minha família e deu. Não vou mais lidar com essas questões do mundo, não vou lidar mais com, sabe, aquelas coisas que brilham aos nossos olhos, vou estar guardadinho. Não é isso, irmãos. Nós fomos chamados para continuar vivendo neste mundo, levando a luz, senão como nós levaríamos a luz de Cristo? Mateus 5, ele fala ali do 3 em diante, tu vai pegar um luzeiro, tu vai pegar uma candeia e esconder embaixo de um cesto? Não, tu coloca num lugar alto para que ele possa iluminar toda a casa. Nós ainda continuamos vivendo num mundo caído, sim. Paulo, ele não está pedindo que nós abandonemos o mundo. Ele está pedindo que nós abandonemos a mentalidade do mundo. É viver como peregrino nessa terra. Irmãos, é natural ter sonhos, ter desejos, a gente aspirar, né? E inspirar pessoas, muitas vezes por meio das nossas desejos e ambições, carreira e tudo mais. O que Paulo está falando aqui não é, né, viver, abandonar o teu emprego, abandonar tudo que tem, e agora eu vou ser missionário, vou viver de vento. Eu já quase fiz isso uma vez, né? Faltava um pouco de neurônio e um pouco de instrução na época. Não é abandonar tudo, irmãos. É viver apesar dessas coisas. É saber que elas não nos definem. Você não é aquele profissional, você é o fulano. Você é o Gustavo, você é antes da minha profissão, antes daquela casca de tudo que as pessoas veem. Existe o Gustavo, filho de Deus ali, amado e aceito por Ele. Essa é a questão, essas coisas não definem quem somos. Não é por elas que nós somos amados, aceitos pelas pessoas ou bem vistos. É sobre isso que estamos falando. Não esquecer que somos peregrinos. Estamos de passagem sobre essa terra. Quantos mais anos ainda teremos? 30, 20, 40, nos mais otimistas, 50, 60. Mas chega a um fim essa vida. Essa vida é limitada. Um dia, todos nós aqui nesse salão não estaremos mais aqui. É isso que Paulo está nos lembrando aqui. Um dia morreremos. Mas para aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles não são apenas dessa terra. Eles são de uma pátria futura. E para esses cristãos, a vida, ela é na eternidade. A morte é apenas o início de uma vida com Cristo plena. É isso que Paulo está lembrando esses irmãos em Colossos que estavam sofrendo as pressões dos judaizantes. Voltem às velhas práticas, abandonem o evangelho que vocês ouviram. Ele fala, irmãos, vocês já foram ressuscitados, busquem e pensem nas coisas que são do alto, deixem que essa mentalidade governe os seus dias, para que vocês não vivam como aqueles irmãos enredados por ensinos humanos, vivendo seus dias sem nenhum objetivo, esperando apenas a morte alcançá-los, buscando as coisas que são dessa terra como se pudéssemos mantê-las. Irmãos, a traça e a ferrugem corrói tudo que vemos ou tocamos. E Paulo finaliza no versículo 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele fala aqui que nós seremos manifestados com Ele naquele grande dia. Quando Cristo, irmãos, ascender aos céus em glória. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando Cristo levar a sua igreja aos céus. Lá será de fato a nossa vida. Lá haverá glória. Lá receberemos um corpo glorificado. Lá todas as coisas que não se veem aqui, todas as coisas que fazemos por Cristo, todas as coisas que diante desse mundo às vezes parecem besteira, às vezes parece que somos malucos, às vezes parece, né, que há uma vida jogada fora diante dos olhos do mundo. Lá essas coisas serão glorificadas, lá elas receberão a devida glória. O que Paulo está dizendo é que, meus irmãos, viver como um cristão nessa terra não adianta viver uma vida buscando aplausos. Não adianta tentar manter
uma reputação que você não pode manter. Não adianta tentar criar uma vida para ser admirada pelos homens. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é viver uma vida com oposição ao mundo. Você vai receber perseguição. Você vai talvez ser aquele que vai chegar, lá vem o chato. Lá vem o cara que, agora virou caretão agora, né? Antes estava aí com nós e agora é isso aí. Existe oposição. Dificilmente, irmãos, você será constantemente admirado e aplaudido. E se for, existe alguma coisa errada. Porque se o nosso mestre foi perseguido, humilhado, sofreu todo tipo de injúria, nós que somos meros discípulos dele, por que teríamos direito de uma vida diferente? A glória está reservada para os últimos dias. Lá, de fato, seremos encontrados em Cristo Jesus glorificados. E receberemos dele todo o galardão. Toda coisa que talvez pareça invisível diante dos homens hoje, irmãos, não passa despercebido diante de Deus. A nossa vida, a nossa fidelidade, tudo aquilo que fazemos, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todas as nossas lágrimas, todo o nosso sofrimento, nada passa despercebido diante de Deus. Como Paulo fala também na carta aos Coríntios, todo sofrimento está acumulando um peso de glória para aquele grande dia. Talvez o problema que lidamos muitas vezes é porque queremos uma manifestação do que Deus reservou para aquele grande dia hoje. Queremos muitas vezes reconhecimento hoje. Queremos glória hoje. Queremos ser bem vistos hoje. Mas não é provavelmente o que encontraremos se vivermos uma vida segundo Cristo, buscando e pensando as coisas que são do alto. Vai nos levar a uma vida, queremos ser amados e admirados por aquele que nos salvou. Por mais que nos custe o desprezo dos homens, por mais que nos custe muitas vezes favores, por mais que nos custe muitas vezes até supostas amizades, que possamos viver à luz da eternidade, irmãos. Amém? A pergunta inevitável, que nos deparamos aqui diante desse texto é que, se essa é a nossa realidade, por que tantas vezes vivemos como se nada disso fosse verdade? Tristeza de vida carnal essa, irmãos, que nos deixamos levar pelas belezas desse mundo, que deixamos nos levar muitas vezes pelos nossos desejos de sermos amados e aceitos muitas vezes por pessoas que talvez nunca nos aplaudirão como nós desejamos, sendo que nós já vivemos diante desse grande dia que o próprio Cristo nos receberá na linha de chegada. Se fomos ressuscitados porque ainda pensamos como mortos, como aquela velha vida, como o antigo regime do mundo, se a nossa vida está escondida em Deus porque buscamos validação desesperada da terra, se a glória está garantida porque corremos atrás das glórias passageiras, se existe uma glória eterna, novos céus e nova terra preparados para nós, por que corremos atrás do passageiro, irmãos? Ele nos chama não a fugir deste mundo, mas viver nele como peregrinos. Isso é uma vida de coerência, é isso que Paulo está dizendo. Vivamos uma vida de coerência. Observamos como está o nosso coração e clamamos ao Espírito Santo: Espírito Santo, realinha os meus amores.
leva-me a pensar muito mais nas coisas que são do alto, as coisas que são de Cristo, do que nos meus interesses. O Senhor sabe quem somos. Ele conhece o nosso ser, Ele esquadrinha o nosso coração de ponta a ponta. Ele sabe que a gente é essa naba mesmo. Então que a gente possa recorrer àquele que tem poder para transformar quem somos ao ponto de que nós possamos pensar e buscar as coisas que são do alto. A coerência de viver uma vida daqueles que já estão em Cristo Jesus. Talvez um problema não seja a ignorância doutrinária nos dias de hoje, não seja o não conhecer as Escrituras. Talvez muitos de nós até conhecem. Talvez o problema seja de fato um desalinhamento mesmo com aquilo que conhecemos. Sabemos que Cristo reina. Dificilmente, se perguntar para nós temos as respostas muitas vezes na ponta da língua. Sabemos que Cristo reina, sabemos que a nossa vida está nele, sabemos que a glória virá. Mas muitas vezes vivemos na prática como se o trono estivesse vazio. Como se Cristo não tivesse ascendido aos céus. Como se Ele já não estivesse à direita de Deus Pai. Como se Ele não fosse voltar, irmãos. Que dia Ele voltará? Será amanhã? Será hoje ainda? Será daqui 1 ano? 10 anos? Vivamos com expectativa do seu retorno. Pensando nas coisas que são do alto, na glória futura, em Cristo. A boa notícia disso é que o trono não está vazio, irmãos. Essa é a boa notícia. Cristo está sentado à direita de Deus. E Ele é a nossa vida agora e será a nossa manifestação da glória no futuro. Que quando Ele aparecer, irmãos, fique claro que realmente nós vivemos uma vida orientada por aquilo que é do alto. Se coloque de pé mais uma vez, vamos orar.